O conteúdo local e o asno de Buridã. A O portal de notícias chamado Petronotícias publicou hoje um texto interessante que diz que o presidente da Petrobras já enfrenta resistência interna para contratar plataformas e petroleiros no Brasil. Tanto a Petrobras, né, buscando sondas, FPSOs, feitos no Brasil, né, o tema não é novo, né? Aliás, é bastante antigo. Vários ciclos se passaram, ciclos de nacionalização, de exigências, de multas. A cada rodada de licitações de blocos exploratórios da ANP, praticamente uma nova regra se instalou, e aí o volume de multas residual das petroleiras para com o governo, né, via ANP, é um volume enorme, né, bilhões de reais. Bom, isso tudo dito, né, é importante salientar que não há ninguém de sã consciência contra a industrialização do país, né? É óbvio que a industrialização do país seria excelente, fantástico, iria criar emprego, renda. Hoje o país é fortíssimo na agricultura, na pecuária, né, na exportação de commodities, mas houve uma desindustrialização, né, nesses últimos tempos. O país perdeu a capacidade, proporcionalmente ao restante da economia, na questão industrial, né, na transformação, desde as matérias-primas ligadas à indústria até os equipamentos finais, né? Não há hoje o mesmo nível que já houve no passado. E a cadeia produtiva de óleo e gás, né, que é composta por exploração, desenvolvimento da produção e operação da produção, as duas primeiras, exploração e desenvolvimento da produção, são onde há os grandes investimentos, né? Para águas profundas, né, offshore, pré-sal, a exploração custa aí US$ 1 bilhão, ou um pouco mais, 1,5 bilhão, depende de quantas sondas, etc. E o desenvolvimento da produção, 3, 4, 5 bilhões de dólares, durando aí 4 anos, 5 anos, né, nesse tamanho mais ou menos. Então são volumes importantíssimos que, obviamente, se o Brasil pudesse capturar para fazer localmente essas coisas o máximo possível, traria emprego, renda, capacidade industrial, etc. Agora, não há conteúdo local sem exportação. Por que nós somos fortes na agricultura, na pecuária, né, nas commodities? Porque nós exportamos. Então, veja, no desenvolvimento da produção há 3 partes, né? O FPSO, topside, né, acima da linha d'água, o subsea, que é entre a linha d'água e o subsolo marinho, e os poços e a parte toda intraterra, vamos chamar assim. O subsea, o Brasil é muito forte, né, por causa de uma solução de antecipação de produção, etc., sistemas temporários que depois se desenvolveram muito e se tornaram definitivos. O próprio mundo copia o Brasil nessas soluções, né? E aí, graças à Petrobras, sem dúvida, e aos fornecedores. Fornecedores esses que são globais, são mundiais. Os fornecedores que fornecem equipamentos para subsea ou para poços, né, eles são do mundo inteiro. Schlumberger, Halliburton, Baker, FMC, Cameron, enfim, são centenas importantes globais. Normalmente as sedes e os centros de pesquisa desses fornecedores não estão localizados no Brasil, né? Normalmente, há casos que sim, né? Então, o resumo é o seguinte, quer dizer, para se capacitar, desenvolver, exportar e manter aquecida a atividade industrial, que não pode, a atividade industrial não pode ser uma sanfona, né, das demandas locais, ela tem que ser constante, pujante, crescente. Você precisa exportar. Então, o esforço primeiro é identificar o que é exportável, o que é competitivo exportar, mantendo desenvolvimento, inovação, melhorias, serviços acoplados. Aí sim, aí o conteúdo local passa a ter sentido, né?
Outra questão importante é a questão de como fazer esse conteúdo local acontecer, né. A questão das multas, das exigências em contrato, não funcionam, não funcionam, né. Vamos repetir o erro do passado, se colocarmos multas e as empresas internalizam a multa, colocam no projeto e dividem esse custo com todas as suas interfaces, né. Então não é por aí que as coisas vão funcionar, né. Vamos colocar multas pesadas para que façam no Brasil. Vamos ter competência para explorar o que é exportável, e não precisa fazer tudo, faz um, 2 ou 3 itens que carregam outros e que depois aprende-se a fazer, né. Exportabilidade, né. Então, eh, não há muito o que fazer se não fizer assim, na minha opinião, óbvio, né. Tem gente que pensa diferente. E aí, eh, para que a gente não incorra no mesmo erro, né, o Brasil não pode ficar mais 20 anos, e aí o petróleo já não vai mais ser tão importante, vão ser as energias renováveis que vão estar requerendo equipamentos e a gente não aprendeu a fazer, vai deixar de fazer também para as energias renováveis. Então o Brasil não pode, se tornar o asno de Buridã, né. O asno de Buridã é um asno colocado a igual distância de um monte de feno e de um balde de água, e ele morre paralisado, né, por não saber romper o equilíbrio em que ele se encontra. Então o Brasil não pode fazer isso, o Brasil tem que, de forma determinante e definitiva, né, fazer um modelo de desenvolvimento que seja vencedor. E, na minha opinião, o modelo chama-se exportabilidade. Muito obrigado.